AppSec2Go, o podcast da Conviso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec2Go. Esse é um podcast da Conviso e faz parte de uma série de ações que realizamos para fomentar a comunidade de AppSec e desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou o Gabriel Galdino e hoje eu estou aqui com uma convidada internacional. É isso mesmo, a Carol Valência, desenvolvedora de software interessada em boas práticas de desenvolvimento seguro. Ela é expert em aplicativos nativos da nuvem de segurança e atualmente é arquiteta de soluções da Aqua Security. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Gabriel. Antes de começarmos a nossa conversa, é importante lembrar que no nosso blog.convisaapsec.com, você encontra os links para todos os podcasts que já gravamos, além de uma série de artigos importantíssimos para quem tem ou quer implementar a segurança de aplicações na sua empresa. E hoje estamos aqui para falar sobre práticas de segurança no ambiente de containers. Você já ouviu falar em container? Vamos lá. Pense uma caixa aí com garrafas lacradas. Se uma começa a vazar, o líquido dela ela não contamina as outras. E essa é mais ou menos a ideia de um container, ou seja, empacotar as aplicações para que possam ser executadas com seu conjunto de dependências de maneira isolada e eficiente. E hoje, praticamente qualquer pessoa que desenvolve aplicações, ela acaba otimizando seus processos, utilizando containers e tecnologias da nuvem. Mas e aí, como que fica a segurança nesses ambientes? Para isso, então, que eu chamei a Carol, e de início, eu queria saber, Carol, como você chegou em segurança, né, em segurança de containers, DevSecOps, e também no Brasil, né? Da onde você é, Carol? Bom, eu sou do Peru, então sou do país vizinho. Aí eu cheguei no Brasil porque eu fiz um mestrado na USP. Bom, comecei estudando aqui no Brasil e depois eu consegui um trabalho e eu terminei ficando. Foi mais ou menos resumindo assim como eu cheguei no Brasil. E na parte do segurança em containers, segurança em geral, foi porque eu primeiro trabalhava em desenvolvimento, gostava muito da parte de novas tecnologias, aí foi quando eu conheci a parte de Docker, especificamente mais Docker, que começou com esse novo mundo de você poder criar um Dockerfile, poder simplificar o mundo do desenvolvedor, né? Porque antes você talvez tinha que instalar todas as bibliotecas do Python, o Java, e cada vez que você mudava, ou queria fazer um teste em um novo ambiente, você tinha que instalar tudo de novo, e sempre isso era um atraso, né? Então, para mim, quando eu conheci a parte do Docker, foi como entrar um mundo maravilhoso que ajudava a simplificar, a documentar a parte de desenvolvimento. Então, foi um dos motivos que me levou um pouco mais para esse mundo de cloud, né? E também foi a parte dos servidores, né? Falando um pouco de cloud, que eu lembro que nesse tempo falávamos um pouco era muito mais o mundo on-premise, e quando eu comecei a escutar a parte de existe uma empresa AWS que você pode criar 10, 100, 1000 servidores de acordo à sua necessidade, por exemplo, um Black Friday, ou se vocês estão no Rock in Rio, para esse específico serviço, você, no momento que são as ventas do Rock in Rio, você precisa escalar esses servidores, que foi um exemplo, inclusive, real que eu tive quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, que a empresa que eu trabalhava fazia essa parte do Rock in Rio. Então, realmente, isso foram conceitos que me foram interessando para entrar um pouco mais nesse mundo. Muito bacana. E é interessante ouvir de container como uma forma de otimização, de trazer agilidade aos processos. E também como uma tendência, né? Hoje em dia, em qualquer ambiente que tem desenvolvedores, também se fala sobre container. E falando de comunidade de desenvolvedores, eu trouxe aqui uma questão de uma pessoa do Twitter que falou assim: existe alguma lógica para usar e não usar containers? É muito boa a pergunta, né? Que é como, eu acho que nosso mundo da tecnologia sempre estão nascendo tendências, né? Às vezes uno pode escolher essa tendência por moda, simplesmente porque todo mundo, você está escutando no Twitter que todo mundo está falando containers, Kubernetes, então você vai e fala, ah, eu também quero usar. Bom, ou talvez você também pode, geralmente tem uma razão muito lógica por qual todo mundo está usando essa tecnologia, né? No caso
da parte dos containers está muito relacionado com a parte do microserviços. Então, quando falamos de microserviços, que estamos fazendo aplicações que estão com baixo acoplamento, que são escaláveis, geralmente vai usar a parte de containers. Então, aí vemos como se vai relacionando um tipo de arquitetura que foi escolhida, talvez por um time, por empresa, e que estão vendo um ganho. Então, essa parte de qual é a lógica de escolher o container, não vai depender muito do que você quer resolver, né? Que se a gente tenta ver um pouco o histórico da parte dos containers, né? Antes a gente usava a parte da estrutura dos monolitos. Então, era uma aplicação gigantesca que tinha, se vamos a falar, por exemplo, talvez de um banco, né? Então, todos os módulos de login, autorização, cartão, tudo estava dentro de uma grande aplicação, de um monolito. Quando chegou o paradigma, a nova arquitetura de microserviços, começamos a dividir em módulos que estejam separados, que sejam isolados. Talvez um time poderia fazer a parte de autorização com Golang, outro time a parte do cartão do crédito com Java. Então, aí vemos como vão se independizando, né? E também tem que ir melhorando essa parte de comunicação. Talvez por isso que também tem a relação com os protocolos do API, REST, etc. Né? Então, quando se usa muito a palavra de microserviços, vemos que os containers estão do lado. Né? Entendi. Então, containers e microserviços são mundos muito similares, né? Estão no mesmo universo. Agora, no caso, aplicações monolíticas, nesse caso, elas não são contempladas por containers, é isso? Hasta poderia ser, só que não ajudaria a seguir os princípios dos containers. O que acontece, né? É como também o mundo de DevOps ou Agile. Então, quando vamos à definição, inclusive tem a parte do o site que é muito famoso, o Factor, as recomendações dos 12 factores para aplicações. Vemos que na parte de microserviços, que em si é a arquitetura de como construir o software, temos uma série de boas práticas que inclusive se pode definir que essa parte de Agile está também da mão com a parte das boas práticas do mundo DevOps e também a tecnologia do containers, porque no final o containers é uma tecnologia, né? Ajudou muito com todos os princípios que vai ajudar a implantar a parte de um microserviço. Por exemplo, se falamos que um microserviço vai ter uma única funcionalidade, vai ter um único propósito, é praticamente como a definição quando vamos à definição de seguir as boas práticas de um container, a gente espera que também tenha uma única função dentro deste container, não tenha um monolito, por exemplo, porque não foi feito para isso, então não vai funcionar muito bem. Pode estar executar, mas vai ter com certeza um monte de vulnerabilidades ou um monte de maneiras de você não fazer isso. Então, a ideia com o container geralmente você colocar uma aplicação, né, uma aplicação que tem um único propósito, por exemplo, uma API que está respondendo em uma porta 8080. Então, é um pouco mais relacionado com isso. Não sei se fica um pouco mais claro. Sim, sim, ficou. É interessante que microserviços também é algo que está crescendo muito, né, dentro do mundo de desenvolvimento. E, bom, e desenvolvedores querem saber mais sobre isso, né? Tem uma moça, a Nathalie, ela perguntou assim: o que um desenvolvedor precisa saber sobre Docker e Kubernetes, né? Afinal, qual que é a diferença entre Docker e Kubernetes? É muito boa a pergunta, né? Especialmente quando uno está iniciando, né? Containers é a definição da tecnologia em si que o Docker ajudou a difundir. É mais ou menos como falar a parte de... O que acontece? É que às vezes você vai no supermercado e você, em vez de falar pasta dental, você fala, quero um colgate, certo? Aham, aham. É mais ou menos isso a analogia entre Docker e containers. Não, é bom que, usando essas alusões, as pessoas entendem, né? Como eu falei no início da garrafa de vidro. Porque container, quando você lê assim, o termo conceitual, né? Ele é muito técnico, específico, né? Você falar de servidores, de aplicações distribuídas, e aí você
enfim, é um universo, para quem está conhecendo, está começando agora, né, conhecer container, é um pouco complexo, né? Mas a gente está aqui para descomplicar, né, Carol? Isso. Talvez mais ou menos, talvez uma palavra mais fácil para eu falaria, a diferença seria falar, eu quero uma Coca-Cola, eu quero um refrigerante, Aham, tá? Então, quando a gente fala do Docker, a gente está falando como se fora a Coca-Cola, ou seja, uma empresa específica que já faz um refrigerante. Pode ter muitas empresas que façam refrigerantes, não é a única. Só que talvez a Coca-Cola seja a mais popular. Então, às vezes a gente só tem Coca-Cola, Coca-Cola em mente, certo? Ou seja, a gente só fala sim, e não fala a definição, né? Às vezes vai uma outra loja e você só pede, eu quero Coca-Cola, em vez de falar, que outros refrigerantes você tem? Ou me dá um refrigerante. Eu acho que o que acontece na parte do Docker, fez um papel muito fundamental, né, na distribuição, na popularidade da tecnologia dos containers, tanto assim que às vezes é mais Docker, e o que é Docker? Todo mundo conhece o Docker e a baleia, né? E, bom, é mais popular o nome Docker que em si, às vezes, a palavra containers. sim, totalmente. Realmente, quando procura sobre container, já aparece Docker na hora e cria essa associação direta, né, entre esses dois termos, né? E Kubernetes, então, seria um concorrente do Docker. Aí já seria uma evolução nos problemas que está resolvendo. Então, vamos lá, nós vamos imaginar que o Docker ajudou, né, inclusive para um pouco simplificar essa parte, o que fez o Docker? A tecnologia do containers existia já, eu não lembro bem, mas vamos imaginar que existia faz muito tempo, porque já estava dentro do kernel do Linux, ou seja, estava dentro das próprias funcionalidades do sistema operativo do Linux, do Ubuntu, existia lá. Só que estava não muito fácil para os desenvolvedores usar. Aí chegou o Docker e que fez? Encapsulou em um client, né? Por isso é que quando nós usamos o Docker, usamos um client que faz create container, cria o container, mas o que está debaixo está usando as próprias as próprias funcionalidades que já tinha o sistema operativo em si, só que ela já usou, colocou uma interface bonita, colocou todo um cliente, um servidor, um dashboard para poder interpretar, para poder inclusive intercambiar. Então, realmente, então, por isso que foi muito famoso, né? Porque deu para realmente entender o uso entre os desenvolvedores, porque deu muita facilidade para intercambiar as imagens. Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a usar os containers. Aí, nós imaginamos todo mundo usando, já não tenho um servidor. Em meu servidor, eu tenho 100 containers, porque realmente a tecnologia de containers reutiliza muito o próprio sistema operativo. Geralmente, antes, no mundo tradicional, antes dos containers, a gente fazia um deploy de uma aplicação e era uma aplicação e um servidor. Com o mundo dos containers, a gente poderia criar 100 containers, dependendo da capacidade de memória e CPU da máquina, né? Então, a gente conseguia dividir, então, poder criar uns 100 containers na mesma instância que antes a gente só colocava uma aplicação. Aí criou outra questão que seria, quem vai administrar esses 100.000 containers que eu estou distribuindo? Sim. Nasceu a solução dos orquestradores de containers. Bom, o Kubernetes também seria, aí são os orquestradores de containers, que também podem ser muitos, mas o mais popular é o Kubernetes. Ótimo. É interessante aí pensar nessa questão de servidores, né, do container, ele trazer essa agilidade nesses processos. Mas e a segurança, como que fica? Usar container é estar, então, livre de algum risco de segurança? Porque, veja bem, eu vi alguns casos aí, eu peguei o container ali, depois ele ficou offline, eu peguei esse container offline e utilizo na minha aplicação. Ele vai estar livre de vulnerabilidades, livre de alguma ameaça para a minha aplicação? Não, não, todos os problemas de segurança continuam. Então, eu acho que uma coisa que eu venho aprendendo com essa parte de segurança quando você vai entendendo os princípios, por exemplo, a gente está falando de containers ou de Kubernetes, mas onde eles são instalados, ou como eles estão trabalhando, né? Em que é baseado sua tecnologia. Por exemplo, se o Kubernetes é baseado
em uma linguagem de programação de Golang, e se encontra uma vulnerabilidade no próprio linguagem de programação, pode ser que também afete todos os produtos feitos em Golang. Assim como a gente teve o problema do Log4j, que foi uma vulnerabilidade encontrada, né, na parte de Java. Então, todas as partes ou aplicações que estavam feitas em Java estavam vulneráveis para a esta vulnerabilidade encontrada. Então, na parte de containers, né, quando revisamos o conceito de o que significa um container, que acho que comentei, mas bom, lembremos que o container usa as funcionalidades do kernel do Linux. Então, está baseado no sistema operativo do Linux. Então, aí já temos uma primeira preocupação, né? Então, todas as vulnerabilidades que talvez possam afetar em si dentro do kernel do Linux podem afetar também a parte dos containers, já que é baseado na parte do Linux. Aí não vamos falar que todas as vulnerabilidades de Linux, mas aí vamos a ver que tem uma relação, né? Então, é importante. E outra, quando falamos também que os containers são isolados, ou seja, tem um isolamento lógico, mas no final, se a gente pensa, os containers se estão executando no host do Linux, ou seja, se estão executando, esses 1000 containers se estão executando em um servidor Linux. Se um container consigue o famoso escape, ou consigue dentro desse container conseguir escapar desse e chegar no host, aí vemos como a segurança, né, vai sendo todo afetada a nível do host, não? Então, realmente esse isolamento pode ser quebrado. Então, pensando assim, ó, ouvi o podcast, desenvolvo uma aplicação de microserviços, quero implementar um container ali, ok, quais são as práticas de segurança que eu devo, assim, utilizar nesse processo de implementação, né, desses containers? Quais são as boas práticas que você recomendaria para alguém que está fazendo esse processo? Claro. Quando pensamos, temos inclusive as boas práticas do framework do desenvolvimento seguro. Se eu estou construindo um código, é bom passar por uma ferramenta de scanning do código. Se eu estou usando outra tecnologia, que nesse caso foi a pergunta com os containers, eu posso também usar um scanner para containers que me vai ajudar a identificar vulnerabilidades que são específicas da tecnologia, como está sendo construída essa imagem. Então, a primeira recomendação é usar um scanner para container, com o qual vamos a poder ter visibilidade das vulnerabilidades que já estão sendo criadas nessa imagem, né, nesse código que o desenvolvedor está criando. Perfeito. Nesse caso, não existe também alguma ideia de uma abordagem shift left, para, por exemplo, você pensar a segurança antes mesmo da aplicação do seu container? Por exemplo, eu vi aqui que algumas imagens do Docker, imagens oficiais, elas possuem vulnerabilidades, e às vezes as pessoas acreditam que por ser uma imagem ali que ela vem de uma origem oficial, uma origem reconhecida, ela está livre de vulnerabilidades. Então, nesse caso, por exemplo, pensar a segurança antes mesmo de você adotar essa imagem, antes mesmo de você realizar esses processos de containers, também já não é algo essencial, e talvez também predite ou previna algumas possíveis medidas, além de apenas usar ferramentas? Eu, eu acho que, para começar, nada está livre de vulnerabilidades. Você sempre vai encontrar vulnerabilidades muitas, infinitas, quando você faz o scanner. Aí, o que você tem que fazer? Tem que começar a priorizar quais são as vulnerabilidades críticas, porque não todas as vulnerabilidades realmente podem ser umas que uma pessoa vai conseguir explorar ou realmente conseguir um ataque, né? Então, por isso que é importante priorizar por as vulnerabilidades, inclusive críticas, ou que tenham um exploitable. Exploitable significa que já existe o código publicado na internet para só usar essa vulnerabilidade e conseguir ter um acesso dentro de sua aplicação, né? Algum dano. E quando falamos dessa parte de shift left, essa parte de automatização de controles, como o DevOps, né? O paradigma DevOps nos ajuda. Também temos que tentar automatizar esses controles quando falamos de segurança, que seria
colocar esses scanners de maneira automática com o seu pipeline. Então, cada vez que um desenvolvedor está fazendo um commit no código ou está construindo uma nova imagem, automaticamente já está o CI fazendo a validação dessa imagem, né? Falando um pouco de containers. Só que quando também falamos de essas validações de scanner, vamos a pensar que temos, inclusive nesse mundo de segurança, temos as validações estáticas e dinâmicas, mais ou menos semelhante como temos no mundo SAS e DAS, que talvez é mais conhecido no código, né? Temos análise estático de código e o DAS, que faz os testes dinâmicos, mas também podemos aplicar o mesmo na parte de containers. Então, podemos, é diferente, um scanner geralmente usa uma técnica de análise estático, que significa que vai analisar só as camadas, como está sendo construída a imagem. E quando falamos da parte dinâmico, ele tenta validar, complementar o análise estático usando a parte de runtime. Então, vai tentar ver vulnerabilidades ou ameaças que só acontecem no runtime. Então, por exemplo, vamos imaginarmos que temos uma imagem, estou fazendo meu scanner, ele vai mostrar vulnerabilidades, e o seguinte passo é dar um run dessa imagem. Só que essa imagem, no entry point, pode ter que estar baixando outros pacotes, está baixando um malware. Então, isso que acontece no momento de execução, o scanner que só analisa a parte de estática de como está sendo construída, não vai conseguir enxergar. Então, por isso também a importância de ter alguma ferramenta, algum controle sobre o que acontece depois, né? Quando já está esse container se executando. A gente sempre fala de ferramentas como apoio, né? E aqui a gente fala muito de cultura também, de cultura de segurança, cultura de AppSec. Então, a nível de código, ou a nível até de configuração dessas imagens, não há nada que a gente possa fazer, como uma prática que seja necessária, ou uma prática que às vezes é muitas vezes esquecida durante a implementação desse processo? O básico sempre é fazer análise estático, fazer as vulnerabilidades, as boas práticas, um linter, que tanto no código e na tecnologia que estou usando. Por exemplo, estou usando meu código Gola, aí eu vou fazer meu linter, analisar as vulnerabilidades desse código Gola. Estou usando um Terraform, estou usando manifestos Kubernetes, estou usando uma imagem que essa tecnologia contém. Então, eu vou aplicando esses scanners de acordo às tecnologias que vou usando. Geralmente tem ferramentas que suportam hasta todas essas tecnologias. Por exemplo, o Trivi, você usa essa ferramenta e ela já suporta essas tecnologias. Ou vocês podem usar de fornecedores diferentes, né? Então, vemos que também ferramentas open source já tentam facilitar a realidade do que acontece no mundo de desenvolvimento, que geralmente quando estamos fazendo um produto de software, vamos saber que vai ter o linguagem de programação, mas também vai ter infraestrutura como código. Então, tem todos esses diferentes artefatos, e as ferramentas estão tentando também já ajudar a ser o scanner de todos esses artefatos. Total. Outra questão que é muito importante a gente ressaltar, e que você já falou, que é sobre esse processo de automatização, né? Existe aí o mito de que se você adota a segurança no seu CI/CD, na sua pipeline, a segurança ela vai ser um retardo, né? Um fator letárgico ali para a entrega do seu produto. E como você comentou, né? Na verdade, não é possível você adotar automatizações dentro do DevOps, né? Do DevSecOps, aí falando de containers, sem que isso afete a sua esteira, é isso, né? Isso mesmo, que realmente, se a gente não coloca nenhum controle de segurança, em algum momento, ou vai ter vai ser por um hacking público que a empresa leve, né? Que a empresa em seu próprio produto encontre uma vulnerabilidade que seja. Já na parte do próprio cliente, ou que ele veja o dano, ou se não também do lado de segurança. Como vemos também,
tem o LGPD, tem os compliance que também uno é obrigado a cumprir. Como você vai demonstrar que o produto, o desenvolvimento que seus desenvolvedores estão fazendo está seguro? Então, tem que seguir uma série de procedimentos e realmente a parte do shift left, de ter scans, é uma forma de você ir começando, né, a ter um controle do que está acontecendo em todo o seu processo de software supply, né, chain, que fala toda a cadeia que você está Sim. fazendo. Agora voltando ali ao enredo, assim, que que eu criei na minha cabeça, que tem a desenvolvedora Nathalie, né, ela fez uma pergunta sobre como que ela poderia, né, desenvolver ou implementar o Docker no seu ambiente. Aí imaginando então que ela implementou, ela ouviu o nosso podcast, ela implementou e ela começou a implementando, utilizando essas boas práticas de segurança. Agora a aplicação dela já está muito avançada nesse sentido, e ela começou a enfrentar alguns desafios para construir a sua aplicação, né? Alguns desafios, no caso, nesse ambiente de container. Quais são os principais desafios de segurança que hoje em dia você tem visto, Carol? Bom, eu acho que um dos primeiros é simplesmente não usar um scanner, porque você está criando uma imagem que ninguém está sendo consciente das vulnerabilidades. Também tem a parte das más configurações, que seria não seguir as boas práticas de segurança, porque às vezes talvez estou seguindo as boas práticas considerando minha aplicação, mas ninguém está vendo a parte de segurança. Bom, pode ser algo muito básico, mas é o mais comum em problemas de segurança. E depois temos também em si a parte dos hackers, né, que eles tentam usar técnicas mais avançadas que fazem mais difícil a detecção, como eu falei, a parte esse exemplo do entry point. O entry point seria o script que cada vez que executemos nossa imagem, vai ser o primeiro script que ele vai executar. Aí, nessa parte de script, a gente pode colocar uma série como coloquei, baixar um malware, uma série de como enganar o processo, né? Para poder invadir ou poder roubar dados, né, da empresa. Ótimo. E quando se fala em vulnerabilidades, então, quais são as mais comuns? Porque a gente pensa em vulnerabilidade e já pensa ali no top 10, né? O ASP Top 10. Tem algum top 10 para vulnerabilidade de containers? Bom, tem eu acho que talvez seria a parte de vulnerabilidades focadas um pouco em si na própria tecnologia, como, por exemplo, o Docker. Estou usando o Docker, tenho vulnerabilidades na própria Docker, ou nos próprios componentes fundamentais, como que se executa o próprio container, que tem, por exemplo, o RANCI. Quando vamos nos componentes, que é o mesmo exemplo no início do linguagem de programação, se encontrou, que seria o Log4j, né? Você encontra uma vulnerabilidade em algum componente que faz parte de como se construi um container, então vai ser afetado. E o que se precisa fazer? Geralmente, atualizar a versão. Então, é descoberta geralmente como funciona, né? Então, temos o mundo o Zero Date, que é conhecido como as vulnerabilidades desconhecidas. Tem um monte de vulnerabilidades por aí que ninguém ainda descobriu, não estão ainda descobertas. Isso é conhecido como Zero Days, desconhecido. Aí foi encontrado, alguém notificou, encontrei como eu posso escapar de um container, da tecnologia de container. Então, aí é publicada essa vulnerabilidade, que geralmente tem um código CVE 2000, o ano 2022, um código único. E aí, geralmente, também pode já ter o fix. E a solução para esta vulnerabilidade é você atualizar a versão de um componente específico da versão do sistema operativo, nesse caso do Linux. Você tem que é afetado só para distribuições de Red Hat ou Ubuntu. Então, vemos que temos que conhecer a quem está afetando especificamente essa vulnerabilidade, né? E a solução geralmente são um update, né? Um update, uma atualização desse componente, que tudo isso que eu estou falando sale no scanner de containers. Quando você faz um scan de containers, das imagens, aí vai sair a lista de vulnerabilidades, os fix, ou seja, o upgrade que você precisa. Às vezes pode ser um componente
como de Python, de Golang, você está usando a versão 3.2, você precisa atualizar para 3.2.1 para você se livrar dessa vulnerabilidade. Não, é só para pontuar aqui que eu falei o ASP Top 10 com vulnerabilidades, mas o ASP Top 10 é de categorias de risco, tá, galera? Não confunda, porque vulnerabilidades e riscos são, apesar de serem coisas comuns, são diferentes, né? As categorias de riscos e vulnerabilidades. Como a Carol comentou, né? Vulnerabilidade é CVE, CWE, enfim. E uma outra questãozinha aqui que em relação, a gente falou de shift left já, só que o CEO da Aqua Security, ele fala sobre shift up. Qual que é a relação de shift left e shift up? Não sei se você já ouviu falar desse termo. Acho que está muito relacionado com a parte do shift left, é colocar os controles do lado esquerdo, mas você também tem que ter uma prevenção quando você está falando do runtime. Acontece que você já está seus containers em produção, estão sendo executados, e alguém está tentando hackear, ou você está vendo um comportamento invasivo, um comportamento que indica que é um ataque, e que ferramenta automatizada, que controle você tem para poder ser notificado com seus times? Tem muito com essa parte de prevenção e notificação com seu time, né? Como você, se você está preparado para reagir, sabe? Se você tem todo esse ferramental, se você tem toda essa organização dentro da sua empresa. Ou seja, é imprescindível uma cultura de segurança para todos os casos, seja para a esquerda ou seja para cima, né? Na verdade, acho que a gente se pode imaginar segurança desde o código hasta o runtime. Você tem que ter a segurança em todo o fluxo, em todo o ciclo, porque sempre estamos, né? Essa versão de release de nosso produto depois vai ser atualizada com outra versão, então é um produto vivo, Sim, né? Então, com a certeza. gente tem que analisar desde o código quando está sendo criado, quando já está em produção e a nova versão que está por sair. Então, a gente tem que ter todo esse acompanhamento. Na verdade, o ideal é ter desde o código até o runtime para poder fazer curso. Com certeza. E uma questão que a gente sempre bate aqui no podcast é a segurança como um processo, né? Não como uma ferramenta, não como uma etapa, mas algo que circunda e que permeia toda a esteira, todo o DevOps, DevSecOps, enfim, a segurança ela tem que estar em tudo, né? E é interessante que, conversando contigo, deu para passar essa conscientização sobre a segurança de containers, né? Como é importante você pensar a segurança na hora de você aderir a uma imagem, a importância de você usar um scanner para você poder encontrar as vulnerabilidades dentro da sua imagem, porque, como você comentou, né? Qualquer imagem pode ter vulnerabilidade, você não vai estar livre de riscos e ameaças. Eu acho que perguntando assim, se eu fora estivesse dentro de uma organização e eu fora desenvolvedora, eu me perguntaria, será que meu pipeline, dentro do meu fluxo normal, eu sei se o código que eu estou produzindo está com segurança, está com vulnerabilidades, está sem vulnerabilidades? Qual é o procedimento que temos dentro da nossa empresa quando se encontra uma vulnerabilidade crítica? Quem está ajudando-me? Porque, afinal, é conversação entre vários times, né? Tá? Isso, O que acontece, né? Tem uma vulnerabilidade crítica. Por exemplo, posso ser um desenvolvedor proativo, coloquei meu scanner e eu encontrei uma vulnerabilidade crítica, que aqui está falando, é crítica. Quem vai tomar uma ação sobre isso? Será que tem um procedimento dentro da minha organização que fala quando tem uma vulnerabilidade crítica, essa imagem não pode ir para a produção? E também, quando esse produto que eu estou construindo está já em produção, se acontecer um incidente, qual é a ferramenta, o Slack, será que me vai avisar se alguém está tentando me fazer um hacking, né, ou está tentando roubar dados de meu bucket de estresse? Eu tenho todos os procedimentos dessa ferramental, ou sei lá, uno pode estar construir, né? Mas se será que nossa organização está validando, está tentando ver essas partes? Eu acho que às vezes acontece que não está tendo, né? Que a gente só está produzindo, Só está enviando, entregando, só só está entrega. entregando, e quando, sabe, não sei se a organização tem, não, sim, temos uma resposta a incidentes, que geralmente se diz, né?
e todos deveriam de saber, né? Porque também eu gostaria, se eu for um desenvolvedor, falar, não, a gente tem uma área que está dedicada para estar revisando qualquer problema, de caso alguém tente estar sendo hackeado essa aplicação, temos uma resposta a incidentes, né? Tá, vocês têm isso, sim, tá. Eu acho que também isso deveria ser um pouco mais conversado entre os times, porque às vezes uno está no lado de desenvolvimento e não sabe nada do que acontece em produção ou como está sendo protegido, né? Acho que também Sim, isso deveria ser mais conversado, né? Ser muito mais visível, transparente, como está sendo essa parte de segurança, risco, que no final é um risco, né? Que já vemos que quando a empresa seja hackeada, a stock option, o valor da empresa vai valer menos. E já vimos casos como Lojas Rego, etc. Nesse momento, o valor da ação tudo cai. Tá? Realmente, quando falamos, como você falou antes, negócio, cada vez que acontece um ataque na sua empresa, vai afetar diretamente seu negócio, porque a empresa vai ser mal vista, o negócio vai ser devaluado, né? A empresa vai ser um risco, uma devaluação imediata depois de. ah, com certeza. Não, ninguém quer isso, né? E um ponto aqui que você falou, a gente já está finalizando, mas me chamou muita atenção que você comentou que é algo muito do âmbito de agilidade, né? Essa interação entre o time de desenvolvimento e o time de segurança. E isso também é importante para containers, né? E aí, nesse caso, entraria também o de operações, né? Eu acho que aí entra ainda melhor essa colaboração entre os DevSecOps, né? Desenvolvedores, segurança e operações, para poder gerenciar essas imagens, enfim, essas aplicações e servidores, né? Quando falamos de agilidade, né, todo mundo entrou no paradigma, vamos entregar rápido. Aí nasceu um pouco a cultura DevOps, que ajudou a criar perfis para se preocuparem nessa parte de aplicar agilidade, que seria automatizar um pouco mais, talvez, os pipelines, o CI, comunicação entre o desenvolvimento e a implantação em produção, que seria operações. E acho que já estamos 10 anos com esse mundo de DevOps, só que agora, estes últimos anos, você começou a falar de segurança, e aí você começou a chamar DevSecOps. Mas se você pensa, é como você, nesse mundo de agilidade, de correria, de só entrega, também se preocupar por la segurança. Então, os perfis, geralmente, ou uma pessoa que já trabalha como DevOps, ou operação, agora também tem que se preocupar de segurança, porque agora todo mundo está, e aí, como está a segurança? O nosso pipeline está seguro? Então, aí foi como que se começou, agora já não é só um DevOps, é um DevSecOps. Sim. E agora, para finalizar, uma pergunta aqui em relação às comunidades, né? Já que eu sou aqui da área de DevRel, achei importante perguntar como que é o papel da comunidade para a evolução dos containers, né? Você que atua aí na comunidade faz um tempinho, como tem sido a sua experiência, como que tem sido a atuação da comunidade nisso? Oh, eu acho a parte das comunidades maravilhosas, né? Principalmente a mim me ajudaram muito, porque no início eu não conhecia muito de Docker, aí eu participava dos meetups, iba conhecendo as pessoas que já tinham experiência em produção, realmente enquanto eu estava iniciando, eles contavam. E também essa a parte de networking, né? De conversar com pessoas que também têm as mesmas paixões. Então, isso ajuda a você continuar motivado e trabalhar com pessoas que também estejam motivadas com isso. Talvez, não sei, estes 2 anos de Covid mudou um pouco para o mundo virtual, talvez mais YouTube, o Twitter, mas eu acho que agora está voltando, mas eu recomendo mesmo, seja o jeito remoto ou não, de vocês tentar ir e procurar o perfil no LinkedIn da pessoa e falar, oh, eu gostei de tal coisa, ou me podem falar, explicar mais, sabe? Eu acho que uno tem que tentar perder um pouco a timidez, talvez você acha, não conheço essa pessoa, né? Não, mas todo mundo que, por lo menos, eu vi na comunidade de pessoas que todo mundo é muito receptivo, ao contrário, eu também tenho o melhor, eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para conversar, porque eu aprendo também, é uma forma de aprender, é como você com suas perguntas agora, eu também, talvez
pode ser que algumas coisas eu não saiba, então digo, não sei, vou procurar, depois te respondo, então isso motiva para você também aprender. Com certeza, a gente está sempre aprendendo em comunidades, né, em coletivo a gente potencializa a nossa capacidade de aprendizado, né. Porque a quanto a gente explica, a gente aprende, quando a gente percebe que a gente aprende, a gente percebe que a gente não sabe muita coisa além daquilo, enfim, a gente e aí traz mais perguntas, né, e as questões elas são combustíveis para isso. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a Carol, mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para fazer comentários, perguntas, enfim. Em nosso blog você encontra muito conteúdo sobre a PSEC e todos os nossos podcasts anteriores. Carol, você teria alguma dica de conteúdo para os ouvintes? Algum canal, algum livro? Em material brasileiro tem o material do Linux Tips, que tem material maravilhoso para aprender Docker, Kubernetes, ele sempre está criando material para a comunidade. Também tenho alguns repositórios que eu criei com os resumos do mundo do containers e segurança, que eu tento manter atualizado, do que às vezes sempre tudo vai mudando na tecnologia, vem saindo mais frameworks, padrões ou ferramentas. E, bom, toda essa chuva de ideias eu tentei colocar em um repositório, que aí faz um resumo, por exemplo, de segurança de containers, desde o código até o runtime, para a gente ter uma visão um pouco mais. Então, eu tenho uns materiais em meu perfil de GitHub, alguns workshops também com algumas ferramentas de open source, para vocês ver de uma maneira prática, talvez como usar um scanner ou como usar alguma ferramenta em runtime. Essa seria alguma das minhas sugestões que agora eu estou rapidamente lembrando. Não, tranquilo, E olha, os links, para suas redes, elas estarão na descrição, o LinkedIn, gente, fique à vontade de conversar com a Carol no LinkedIn, como ela comentou, ela está sempre aí disponível, né, Carol? sim, sempre estou. LinkedIn sempre acho que uso mais que qualquer outra rede social. É isso aí, galera. Nossa entrevista acaba por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esse papo. Espero que tenha contribuído para o seu aprendizado sobre segurança em containers. E para continuar recebendo notícias sobre o mundo do AppSec e da Conviso, siga-nos nas redes sociais. Valeu!